Bom dia a todos. Vamos começar então a nossa aula de revisão, de avaliação, da vista, né, da avaliação do primeiro bimestre que nós fizemos semana passada. Eu espero que vocês tenham passado um final de semana ótimo, que nas avaliações da semana passada todos tenham saído muito bem. O som está chegando bem aí? Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar se está tudo ok. Tá ok, né? Maravilha, muito obrigado. Ontem o meu neto andou jogando aqui, ele costuma desconfigurar tudo, mas tá ótimo então. Pois é, gente, tá aqui a nossa vista. Eu quero explicar para vocês o seguinte: nós vamos comentando as questões, mas ela na prova de vocês não aparece na mesma ordem, porque elas se misturam aleatoriamente no programa, tá? Mas pelo tema vocês vão lembrando o que foi, vão observando o que foi. Foi uma avaliação, como vocês viram, bastante fácil, né? Até porque foi dentro daquilo que nós trabalhamos, foi dentro daquilo que nós demos aulas aqui com ela, né? E a média foi bastante alta para quase todo mundo, isso é muito bom. Perfeito? Então, vamos começar com nós que já estamos por aqui. Vamos começar a verificar o que tínhamos na nossa avaliação. A nossa avaliação do primeiro bimestre era composta de 8 questões, sendo seis questões objetivas e 2 questões dissertativas. As questões, elas versavam sobre os seguintes temas: sobre incompatibilidades e impedimentos, né? Direitos e prerrogativas do advogado, mandato, procuração e subestabelecimento, sociedade de advogados e os chamados requisitos para se inscrever na OAB. Então, as 8 questões estavam dentro desses tópicos aqui que nós trabalhamos no primeiro bimestre, perfeito? Vamos aqui agora verificar a primeira questão. A primeira questão, ela tem a ver com as incompatibilidades e os impedimentos. Observe vocês o que diz o enunciado da questão. Marta foi convidada por desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para ser assessora jurídica. Vocês viram que eu deixei aqui sublinhado em vermelho, para ser assessora jurídica. No dia seguinte ao convite, Marta assumiu a função comissionada, que é uma função de confiança, né? A função comissionada é uma função de confiança. O que se quer saber? Pergunta-se, à luz do que dispõe o Estatuto da OAB, como que ficaria a situação da Marta? Ora, nós falamos para vocês que o artigo 28, que trata das incompatibilidades, diz o seguinte: a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Aí vamos lá no inciso 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário. Olhe bem, a qualquer órgão do Poder Judiciário. Ou seja, aqueles que ocupam cargos ligados ao Judiciário, além dos seus membros, que são juízes, desembargadores, ministros dos tribunais, também os assessores de magistrado exercem atividades incompatíveis com a advocacia. Então, a alternativa correta é aquela que está lá, olha. Marta, está em verde, Marta, ao assumir a função de assessora de desembargador, ficará incompatibilizada para o exercício da advocacia, mesmo em causa própria. Então, essa letra B aqui, no caso, né, é que é a alternativa correta. Todo aquele que exerce cargo que esteja ligado, né, direta ou indiretamente ao órgão do Poder Judiciário, tornam-se incompatíveis. Portanto, não pode advogar nem mesmo em causa própria. É a situação da Marta que
que aparece na nossa primeira questão. Tá? Então, a resposta correta está aqui. Marta, ao assumir a função de assessora de desembargador, ficará incompatibilizada para o exercício da advocacia, mesmo em causa própria. E aonde está o fundamento dessa resposta? Está lá no artigo 28, inciso 4. Alguém teve alguma dúvida? Gostaria, nesse momento, de verificar? Tem alguma questão? Se vocês ficarem com uma dúvida com relação a essa questão, tá ok? Josué, tudo bem? Nájila, tá tudo ok? Kelita, tá entendido? Muito bem, então podemos ir adiante, né? Então, a primeira questão, não tem dúvida, né? A Marta, quando ela assumiu a função de assessora do desembargador, ela tornou-se incompatível para o exercício da advocacia, não podendo advogar nem mesmo em causa própria, tá? Onde está o fundamento? Artigo 28, inciso 4 do Estatuto da OAB. Como não há nenhuma dúvida, vamos à segunda questão. A segunda questão trata-se do seguinte: ela diz respeito aos direitos e prerrogativas do advogado. Então, a segunda questão está no tópico que vai tratar dos direitos e das prerrogativas do advogado. Olha o que dizia lá, o que diz no enunciado da segunda questão. Walter é advogado com atuação no estado W e foi surpreendido pela acusação de participar de evento criminoso, tendo sido decretada sua prisão cautelar por ordem judicial. Com relação ao caso relatado nos termos do Estatuto da Advocacia, é para nós marcarmos a alternativa correta. Então, vamos ver. A primeira alternativa é a seguinte: o advogado deve ser apresentado ao presidente da seccional da OAB ou ao seu representante. Nada disso, né? A segunda alternativa: o advogado ficará preso em sala de Estado-Maior ou equivalente até o final do processo e, na sua falta, em prisão domiciliar. Eis aqui a alternativa correta. No caso de prisão cautelar do advogado, ele ficará preso em uma sala de Estado-Maior ou equivalente, até no final, né, do processo. Se não tiver essa sala de Estado-Maior, ou uma sala equivalente, ele vai para a prisão domiciliar. E aonde está o fundamento disso? Está no artigo 7º do nosso Estatuto. São direitos do advogado. Inciso 5. Não ser recolhido, preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades dignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Ok? Então, a alternativa 2, no caso da prisão cautelar, né, desse advogado, ele deveria ser encaminhado para sala de Estado-Maior ou uma equivalente. Em não existindo, será decretada a prisão domiciliar. O fundamento, artigo 7º, inciso 5. Com relação a essa questão, alguém pairou alguma dúvida? Não, né? Vocês observam que é muito fácil, ela é bem clara, e nós discutimos durante as nossas aulas questões desse formato, né? Alguém teria alguma dúvida com relação a isso? Não, né? Então podemos adiantar. Qualquer dúvida, estou aqui para vocês. Essa é a oportunidade que nós temos para conversar, tá? A questão de número 3. A questão de número 3, ela versa sobre as incompatibilidades e os impedimentos. Ela vai tratar, então, desse tópico de incompatibilidades e impedimentos. Vamos ao enunciado. Um advogado regularmente inscrito na OAB e que estava exercendo a advocacia foi eleito vereador e tomou posse, ocupando atualmente o cargo de segundo secretário da Câmara de Vereadores. Vocês observam que eu coloquei em vermelho, né? Ele se elegeu vereador, tomou posse e passou a ocupar
o cargo de segundo secretário da Câmara de Vereadores. Seguindo. Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta acerca da situação daquele advogado junto à OAB e quanto ao exercício da advocacia. Aqui nós temos que estar atento para a seguinte situação. Eu tenho dois aspectos aqui. Eu tenho quando o cidadão só ocupa cargos no legislativo, ou de vereador, ou deputado estadual, federal, ou senadores, ou quando ele, além de ocupar o cargo eletivo, ele ocupa o cargo na mesa. Tá? Então, no caso aqui, nós temos um vereador que é segundo secretário da Câmara, ou seja, ele ocupa um cargo na mesa. Qual seria, portanto, a alternativa que responderia satisfatoriamente esse enunciado? É a última alternativa, a alternativa D. Ele será licenciado pela OAB e, consequentemente, não poderá exercer a advocacia durante o tempo em que ocupar a função. Então, quando o membro do Poder Legislativo ocupa cargo na mesa, ele torna-se incompatível. E aonde eu vou fundamentar essa minha resposta? Ela está lá no artigo 28, que diz: a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1, chefe do Poder Executivo e, aí eu sublinhei, membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Perfeito? Então, membros do Legislativo que ocupam cargos na mesa tornam-se incompatíveis e não pode advogar nem mesmo em causa própria, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Não, né? Vocês veem que é muito fácil, né, para a gente resolver, não há nenhuma pegadinha, não é só você ter, se você leu, né, participou das aulas e fez uma leitura dos tópicos, com certeza a sua avaliação foi bastante satisfatória, né? Alguém tem algum questionamento com relação à questão número 3? Não, né? Então, vamos avançar um pouco mais. A questão de número 4. Um advogado é contatado por cliente que está em viagem ao exterior sem data de regresso para representá-lo em processo de natureza civil em curso. O advogado, diante da urgência da atuação, requer o ingresso nos autos, postulando pela apresentação posterior do instrumento de mandato no prazo estatutário. Quanto ao referido prazo, assinala a alternativa correta. Observe vocês que aquele tópico que nós estudamos, que trata de mandato, procuração e subestabelecimento. O questionamento aqui é o seguinte: o advogado é contactado por um cliente que está fora do país, né, para que possa representá-lo, num processo que é de natureza civil. Só que o advogado não vai ter o mandato, não tem esse instrumento de mandato. E ele precisa urgentemente ingressar nesse processo. Ele pode? Pode. E qual é o prazo para ele apresentar? O prazo eu vou encontrar lá no artigo 5º, parágrafo 1º. Né? Lá diz o seguinte, artigo 5º, no seu caput: o advogado postula em juízo ou fora dele fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º, o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Ora, qual é a alternativa que responderia o enunciado? É a terceira alternativa, a de letra C. É de 15 dias prorrogáveis por igual período. Então, você pode representar o seu cliente e protestar para juntar a procuração no prazo que a lei lhe dá, que é de 15 dias, podendo ser prorrogado por outro tanto. Ok? Alguma dúvida quanto a isso?
Não tem, né? É bem simplesinho. Isso nós tínhamos discutido com bastante detalhes. Perfeito? Vamos um pouquinho mais. Aqui nós vamos tratar das prerrogativas do advogado. Seria interessante lembrar, né, que quando nós falarmos dos direitos e prerrogativas, eu preciso lembrar que elas estão lá no artigo 7º do Estatuto, tá? Lá do artigo 7º, e nos seus incisos, que nós vamos tratar dos direitos e prerrogativas do advogado. Vamos ao enunciado. O escritório Alfa, Beta e Gama, advogados associados, especializado em advocacia criminal, foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão determinada por juiz criminal no âmbito de ação penal em que diversos clientes do escritório figuravam como acusados. Então, observe bem. A busca e apreensão, né, era sob uma ação penal em que clientes do escritório estavam figurando como acusados, tá? O magistrado fundamentou a decisão de deferimento da medida de busca e apreensão, apontando a gravidade dos crimes atribuídos pelo Ministério Público aos acusados, clientes do escritório em questão, bem como a impossibilidade de obtenção por outros meios de prova dos crimes por eles praticados, considerando o que dispõe as normas aplicáveis à hipótese, assinale a alternativa correta. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós vamos trabalhar o artigo 7º, né, que trata das prerrogativas do advogado. A situação concreta que está sendo colocada na questão número 5. Uma sociedade de advogados que cuida de processos criminais de alguns clientes, né? Vê se, de repente, alvo de uma medida cautelar de busca e apreensão determinada pelo juiz criminal. O magistrado que determinou a busca e apreensão fundamentou dizendo que os crimes eram bastante graves e o único jeito de colher provas seria fazendo essa busca e apreensão no escritório da sociedade, para buscar provas contra os clientes dessa sociedade. As questões que são levantadas aqui é que se caberia essa busca e apreensão. Então, vamos às alternativas. A primeira alternativa diz: a inviolabilidade de escritório de advocacia é absoluta, sendo ilegal e inconstitucional em qualquer hipótese a realização de medida de busca e apreensão em seu interior. Vocês observem aqui que essa questão é falsa, porque a inviolabilidade não é absoluta. Existem situações em que é possível a busca e apreensão em escritório de advocacia. Nós vamos falar agora sobre ela. A questão a alternativa B, que é a segunda alternativa, coloca: a inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver certeza de que serão encontradas provas de crime praticado pelo cliente do advogado que ali trabalha. Pelo cliente do advogado. Nós sabemos que não pode, né? Que não pode. Vamos, então, às outras duas alternativas, que está aqui logo em seguida. A terceira alternativa, que é a de letra C, coloca lá: a inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa, podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado que ali trabalhe. Do advogado. Sendo, no entanto, vedada, né, proibida
a utilização de documentos pertencentes a clientes do advogado investigado, quando os mesmos não estejam, por sua vez, sob formal investigação. Então, aquela medida que nós vimos, a alternativa correta é a C, é a terceira, né? A gente sabe que é relativa à inviolabilidade do escritório de advocacia, e só pode se for o advogado que estiver cometendo o crime, se for o investigado. Assim mesmo, qualquer documento ou prova colhido de clientes daquele escritório não serão ilegais, não poderão ser apreendidas, não valerão como boas provas, né? Então, a resposta correta está aqui. E onde está o fundamento? Está no artigo 7º, inciso 2, que diz o seguinte: são direitos do advogado. 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, vocês viram aqui que nessa questão, a resposta correta é a terceira letra C, que vai falar da vedação, né, dessa garantia, né, dessa garantia de inviolabilidade do escritório de advocacia. Tá? Com relação a essa questão, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de discutir uma questão? Está tudo bem? Se tiver alguma dúvida, é o momento de nós tirarmos ela, tá? Aí nós vamos para a questão de número 6. O que diz a questão número 6? Thaís é sócia de determinada sociedade de advogados com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo. Foi convidado a integrar cumulativamente e também como sócia os quadros de outra sociedade de advogados, esta com sede em São Paulo e sem filiais. Aceitou o convite rapidamente e rapidamente providenciou sua inscrição suplementar na OAB de São Paulo, tendo em vista que passaria a exercer habitualmente a profissão nesse estado. Essa questão aqui, essa sexta questão, ela vai tratar da sociedade de advogados, tá? É lá no artigo 15, parágrafo 4º, que nós vamos tratar disso aqui. Então, a questão é simples. Uma advogada que é sócia de um escritório lá no Rio de Janeiro, e esse escritório tem uma filial em São Paulo. Ela é convidada para ir para São Paulo fazer parte de uma outra sociedade de advogados. De outra sociedade. A pergunta é se pode ou não pode. A resposta que atende melhor a esse questionamento do enunciado é a primeira, a de letra A. Thaís não agiu corretamente, né? Ela aceitou o convite e foi lá e fez a inscrição no AB, né, de São Paulo. Ela não agiu corretamente, pois é proibido ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Como o escritório dela do Rio de Janeiro tem filial em São Paulo, ela fica impedida também de participar de outra sociedade de advogados. Perfeito? Alguma dúvida quanto a isso? Aonde está a fundamentação legal? Lá no artigo 15, parágrafo 4º. Né? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia. E aqui que está o segredo. Com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Com sede ou filial, tá vendo? Como o escritório dela em São Paulo tem uma lá do Rio, tem uma filial em São Paulo, ela fica impedida de participar como sócia de outro escritório de advocacia. Ok? Alguma dúvida? Então, a sexta questão era essa. As outras duas questões são questões muito simples que envolvem são questões dissertativas, né? Uma envolve os requisitos e a outra as prerrogativas. Vamos
dar uma olhadinha na questão, na primeira questão dissertativa, né? Olha o que diz lá. Anthony Adams é norte-americano, formado em Direito pela Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos. Anthony mudou-se para o Brasil, onde pretende exercer a profissão de advogado, porém não pretende naturalizar-se. Segundo o que dispõe o Estatuto da OAB, quais são os requisitos necessários para sua inscrição na OAB como advogado? Então, a situação é simples, né? Nós discutimos isso bastante nas nossas aulas. Eu tenho um estrangeiro, no caso dele aqui, um americano, que vem aqui para o Brasil e quer advogar aqui. O que ele precisa para se inscrever na OAB? Ele fez o curso de Direito lá nos Estados Unidos, né? Formou-se lá, mas ele mudou para o Brasil, ele não quer naturalizar, ele quer advogar. Ele pode? Pode. Né? Para que ele possa se inscrever na OAB, ele precisa, primeiro, validar o seu diploma, que foi obtido numa instituição estrangeira, né? Ele tem que validar o seu diploma. E depois atender os demais requisitos, lá do artigo 8º, exceto o inciso 3 do referido diploma legal. Exceto o inciso 3. O que é esse inciso 3? O inciso 3 do Estatuto, ele vai falar para nós sobre isso aqui. Título de eleitor de equitação de serviço militar, ser brasileiro. Título de eleitor. O estrangeiro não tem direitos políticos, ele não vota, né? E nem presta serviço militar. Então, ele vai ter que apresentar ele vai ter que validar o diploma, né? Revalidar o diploma e preencher os demais requisitos que estão previstos lá no artigo 8º. Ok? Que vocês não precisavam citar, bastava falar os demais requisitos. Quais são esses requisitos? 1, capacidade civil. 2, o diploma lá, revalidado, né? 3, ele não é poder, porque é título de eleitor e equitação de serviço militar. Então, exceto esse aí. 4, aprovação e exame de ordem. Vai ter que fazer o exame de ordem. 5, não exercer atividade incompatível. 6, idoneidade moral. 7, prestar compromisso perante o Conselho. Com isso aí, ele pode se inscrever, cumprindo esses requisitos, ele pode advogar no Brasil sem nenhum problema. Ok? Então, a resposta está aqui, bem clara. Quem colocou só lá, revalidar o diploma e preencher os requisitos do artigo 8º, está certo, está respondido. Né? Teve gente que só colocou isso, revalidar o diploma e preencher os requisitos do artigo 8º. Ótimo, está respondido. Ok? Alguém teria algum questionamento sobre essa questão? É o momento. Vamos, então, para a 8ª, que é a segunda dissertativa. Vamos lá. Essa 8ª, ela trata de prerrogativas. Vamos lê-la com atenção. O advogado xisto encontra-se preso cautelarmente, está até em vermelho a expressão, encontra-se preso cautelarmente em cela comum, por força de decreto de prisão preventiva proferido no âmbito de ação penal, a que responde por suposta prática de reiteradas fraudes contra a Previdência. O advogado de xisto requereu ao magistrado que decretou a prisão a transferência de seu cliente para a sala de Estado Maior. Como não havia sala de Estado Maior disponível na localidade, o magistrado determinou que xisto deveria permanecer preso em cela comum até que houvesse sala de Estado Maior disponível. Aí vem a pergunta. O magistrado decidiu corretamente? Explique. Bom, gente, aqui aconteceu um problema com vários colegas. A pergunta é, o magistrado decidiu corretamente? Qual foi a decisão do magistrado? O magistrado decidiu manter o xisto preso em cela comum. Essa foi a decisão dele. Não tinha vagas, né, em sala de Estado Maior, não tinha sala de Estado Maior. O magistrado determinou que o xisto continuasse preso em cela comum. Essa é a pergunta. O magistrado decidiu corretamente? Não. E teve gente que colocou sim. O magistrado não decidiu corretamente. No caso que nós estamos vendo aqui, o magistrado não decidiu corretamente.
pois na ausência de sala de estado maior disponível na localidade, deveria conceder a prisão domiciliar. Lembra vocês que tem uma questão sobre isso nas de marcar com X. Estão lembrados? Eu coloquei lá de propósito. De propósito. Aqui, ó, a segunda questão. Olha lá, ó. Walter, advogado, e foi surpreendido pela acusação de participar de um evento criminoso. Decretado sua prisão cautelar por ordem judicial com relação, né? O advogado ficará preso em sala de estado maior ou equivalente até o final do processo e na sua falta de prisão domiciliar. A resposta estava aqui, na segunda objetiva. Era só termos olhado para ela que a gente responderia tranquilamente essa questão de número 8. Então, quem colocou que o magistrado agiu corretamente, mas fez uma fundamentação lá, eu aproveitei alguma coisa, eu aproveitei, resumindo, eu aproveitei alguma coisa, tá? Mas a resposta correta era não. Se você falar sim, você está equivocado. O magistrado cometeu um erro. Por quê? Porque lá no artigo 7º, inciso 5, diz lá, são direitos do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações condignas, e na sua falta em prisão domiciliar. Ele não podia ficar em cela comum. Tá? Eu coloquei aqui um julgado, que fala, né? Ó, prisão cautelar especial do advogado. Antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o advogado, mesmo quando não se tratar de crime ligado ao exercício da profissão, deve ser recolhido em sala de estado maior. Ou, na sua ausência, prisão domiciliar. Tá? Então, essas eram as questões que nós tínhamos na nossa avaliação do primeiro bimestre. Agora eu passo para vocês a palavra. Alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de tirar? Alguma questão? É o momento que nós temos para falarmos sobre a nossa avaliação. Estou à disposição de vocês. Tá? A Sheila está dizendo que está tudo tranquilo. Muito bom. A prova foi simples, né, gente? Vocês viram que ela não trouxe maiores dificuldades. Era para quem participou das aulas, não teve nenhum problema. Vocês o resultado está lá no ABA, né? O resultado da prova. Vocês podem abrir lá e verificar. Tem a nota de vocês lá. E agora vamos fazer a média para que... Eu estava esperando esse momento para a gente conversar aqui, fazer a média para lançar no sistema de notas lá do Univag, tá? Para que a gente possa concluir a avaliação do primeiro bimestre. Tá bem? Vou postar hoje, Sheila. Sheila tirou uma notona, viu, Sheila? Parabéns. Eu estava olhando aqui. A Sheila tirou 10 na prova bimestral. Muito bom mesmo. Eu fico feliz quando o aluno tira nota boa. Né, o Josué, tudo foi visto em sala, né, foi discutido, isso é importante, né? Eu acho que não teve surpresa para ninguém. Só não foi bem quem, porventura, não assistiu às aulas e não teve cuidado de fazer, pelo menos, uma leitura, né, do material que nós postamos lá no ABA, tá? Com relação à nossa avaliação, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Ainda podemos tirar, não há nenhum problema. Se não, semana que vem, nós já vamos marcar a atividade avaliativa, tá? A nossa atividade avaliativa do segundo bimestre. E já também marcar a nossa avaliação do segundo bimestre, tá? A gente vai ter mais uma aula para terminar um conteúdo
e aí fazer as avaliações, revisões do material que foi trabalhado com vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, tá na hora. Deixa eu ver aqui. Cadê a... Beatriz. Cadê a Beatriz? Beatriz, a atividade avaliativa 2, Beatriz. A sua não está lá no AVA. Você não conseguiu postar no AVA? A atividade avaliativa 2, Beatriz. A 1 está lá. A 1 você tem. A atividade avaliativa 2. Ah, você mandou por e-mail, né? Você não mandou no AVA, não foi no AVA, né? Então tá certo. Tá ok. Não, sem problema. É porque eu abri o AVA, não estava no AVA. Então veio por e-mail. Deixa eu botar essa observação aqui. Aproveitar para a gente regularizar essas situações. Então, a Beatriz, cadê Beatriz? Deixa eu mandou atividade avaliativa, mandou lá pelo e-mail, beleza? Deixa eu ver quem mais tá. Cadê a Sheila? Deixa eu ver se como tá a Sheila. Sheila, a sua Sheila, não consegui visualizar lá no AVA. Cadê a Sheila? A Sheila não tá me ouvindo? Sheila também vem no e-mail, né? Então deixa eu anotar aqui. Tá, cadê Sheila? Sheila. Sheila Patrícia. Aproveitar. Quem mais está aqui? Bom dia, Adriele. Cadê a Adriele? Adriele, a sua atividade avaliativa 2, Adriele, ela não está lá no AVA. Como que você... O que aconteceu? A Nájila mandou no e-mail, a Adriele mandou no e-mail. Tá, deixa eu ver. Adriele mandou no e-mail. Só um minutinho, estou arrumando aqui. A Nájila, Maria Eduarda, ok. Nájila, minha foi por e-mail. Cadê a da Nájila aqui? Só um minutinho. Nájila tá aqui. Maria Eduarda, bom dia. Cadê a Maria Eduarda? Maria Eduarda. Maria Eduarda Corrêa. Maria Eduarda, a sua atividade avaliativa 2, ela não está lá no AVA, minha filha. O que aconteceu? Maria Eduarda. Mauro. Vamos ver o Mauro aqui. Mauro Sérgio Couto. Sim, Mauro. Como que ficou a sua situação? A Maria Eduarda está dizendo que mandou por e-mail. Eu estou anotando aqui e vou lá no e-mail, tá? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tá. Mauro, diga aí qual que é o caso seu, Mauro, por favor. Mauro Sérgio Couto. Só para eu. Ah, tá. Tá, beleza, Mauro. Tá. Eu lembro agora da sua versão. Tá ok, tá? Tá resolvido, tá? Tá resolvido. Mauro, cadê? Deixa eu anotar aqui só. Mauro Sérgio. Tá ok, Mauro. A gente resolve. Tá? Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem algum problema comigo? Não tem. Quelita. Cadê Quelita? Quelita. Não, Quelita, tá tudo ok. Josué. Josué Martins. Josué. A segunda, Josué. Atividade 2. Atividade 2 também não encontrei ela no AVA. Josué. Josué. Atividade avaliativa 2.
A 2 já está lá no AVA, eu vou verificar então por que eu não visualizei, mas não tem problema, tá? Porque se postou, mesmo que deu algum problema na postagem, eu vejo ela lá, tá? Não tem nenhum problema não, tá? Se postou, tá, fica registrado lá, tá? Às vezes dá algum probleminha para abrir, mas fica registrado. Eu vou verificar lá. Josué Ava, Josué Martins, tá lá. Tá, ok. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não se preocupe. Se você mandou a atividade pelo AVA ou pelo e-mail, tá resolvido, tá? Eu vou lá no AVA, aquela que não tiver lá no AVA, eu vou no e-mail, tá? Não tem nenhum problema. Sheila Vendana, acho que eu estou no AVA mesmo. Não tem problema, Sheila. Eu vou lá verificar, tá? Não tem nenhum problema. Pode ficar tranquilos vocês. Se postou lá, tá lá. Maria Eduarda, a Maria mandou pelo e-mail. Já até achei ele aqui, Maria, tá? Até achei aqui. Beleza? Aí, basicamente, são esses que estavam com algum probleminha aqui. Deixa eu ver se vocês. Tá tudo ok. A Letícia não tá por aqui. Muito bem, gente. Então, vamos. Feita a nossa vista, né? Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, eu quero lembrar para vocês que você pode entrar lá no AVA, tá? E você vai verificar a correção da sua prova lá, tá tudo lá. E eu encerro por aqui, agradeço a todos. Semana que vem temos mais, né? Vamos nos preparar para nossas atividades avaliativas do segundo bimestre e a nossa prova do segundo bimestre, tá? Já temos as datas, eu vou passar para vocês depois oficialmente, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo usando o meu e-mail, tá bom? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e não se preocupem com qualquer problema que tiver de nota. É só entrar em contato comigo, tá? Qualquer problema que aparecer, você entra em contato comigo. Vai ter parciais, sim, Sheila. Eu vou mandar as datas, né? E o que vamos fazer de parcial, tá bom? Nós vamos ter 2 parciais e a prova bimestral, a avaliação bimestral do segundo bimestre, tá ok? Obrigado a todos, um bom descanso, uma excelente semana para todos vocês. Abraços. Obrigado, ministro Eduardo. Boa semana para você também.